Tens o nome da cabeça, sabes quem é que tu gostavas de entrevistar no teu podcast. Tens talvez mais do que um nome, sabes mais do que uma pessoa que gostavas de convidar, mas ainda não convidaste? Porquê? Ainda não avançaste com ninguém? Porquê? Hoje vamos falar exatamente sobre isso. Anda daí! Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado, preparada? Então, bora lá! Neste episódio vamos falar novamente de podcast, mas está descansada que não te vou ensinar nada técnico. Vou antes ajudar-te a pensar, ajudar-te a refletir, nomear provavelmente o que é que está a acontecer contigo, porque às vezes é exatamente isto que nos falta. Consciência. Consciência para sabermos exatamente onde estamos e, acima de tudo, consciência para perceber onde é que queremos chegar. Comecei este episódio a dizer que provavelmente já tens um nome na tua cabeça. Na verdade, quando muita gente chega até mim, vem com esta ideia de Liliana, quero fazer um podcast de entrevista, até já tenho um nome, até já sei quem é que vai ser o primeiro convidado. Às vezes têm mais do que um convidado e apresentam-me um rol de pessoas que gostavam de convidar. Mas na verdade o que é que acontece? Esses nomes ficam apenas na cabeça. Sim, esses nomes ficam apenas no papel, esses nomes ficam perdidos numa gaveta ou num caderno e não saem de lá. E não saem de lá não é por falta de vontade. Há aqui uma série de coisas, uma série de perguntas que depois começam a aparecer e que impedem realmente as pessoas de avançar. Então, e se o meu convidado disser que não? Então, e se a pessoa que eu estou a pensar convidar for a outros episódios? Então, e se a pessoa que eu estou a pensar convidar for a outros podcasts e não for ao meu? Então, e se eu não souber o que perguntar? Então, e se a conversa for uma seca? Então. Todos estes entãos que acabam por surgir são impedimento de avançares. Porque este então, este e se é, na verdade, o maior inimigo de não avançares com um podcast. Quer seja um podcast de entrevista ou um podcast a solo. Não é a tecnologia que te impede, não é o equipamento, não é o tempo. O principal impedimento que tu tens de ainda não teres avançado com o teu podcast é, adivinha, o então, o e se, o provavelmente, as diferentes perspectivas e todos os problemas que aparecem apenas na tua cabeça e que estão neste momento a impedir-te de avançar. E isto torna-se um verdadeiro bloqueio. Um verdadeiro bloqueio que ninguém admite diretamente. Que é o quê? É o medo de convidar. Não é o medo de gravar muitas vezes, não é o medo de publicar. O medo de mandar aquela mensagem e receber um não, ou não receber resposta nenhuma, isto sim é o verdadeiro impedimento. É um grande bloqueio, uma grande sombra que realmente acontece e te impede de avançares com o teu podcast de entrevista. Então, o que é que acontece nestes casos? A pessoa não convida, fica à espera de estar mais preparado, fica à espera de ter mais convites, fica à espera de ter um site bonito, fica à espera de ter um guião perfeito, fica à espera de ter o podcast perfeito. Mas isso nunca chega a estar perfeito. Isto nunca chega a acontecer. E o que é que acontece? O podcast não sai da gaveta. E depois tenho uma série de pessoas que chegam até mim e que dizem: Liliana, tenho este podcast na minha cabeça há anos. Liliana, tenho esta ideia de podcast dentro de mim desde 2020 ou desde 2022 ou há mais de um ano. E realmente isto é um grande bloqueio. Isto realmente é uma sombra enorme. E por isso é que eu estou a falar sobre isto hoje. Porque eu estou a trabalhar no mundo do podcast desde 2021. Já acompanhei mais de 200 de podcasts desde que comecei com a Escola Portuguesa de Podcasting. E posso dizer-te com toda a certeza
que ninguém, e vou sublinhar, ninguém está pronto quando começa o primeiro episódio. Ninguém, não há ninguém que isso aconteça. Não aconteceu comigo, não acontece com os meus podcasters, com os meus empreendedores que fazem tudo de forma autónoma ou com as pessoas que eu estou a acompanhar na produção de podcast. Não acontece com ninguém. Ninguém está verdadeiramente preparado para isto. Ninguém. Então, mas qual é que é a diferença para as pessoas que lançam e para as pessoas que ficam à espera? É que a diferença não é a preparação. A diferença é a decisão de avançar, a decisão de fazer acontecer, mesmo sem se sentirem prontos, mesmo sem sentirem que têm tudo perfeito, mesmo sem sentirem que têm tudo controlado e que sabem exatamente o que vai acontecer. A diferença é não ficarem no e se e no fazer acontecer. Porque o primeiro episódio vai ser o pior de todos. Eu já partilhei contigo nos outros episódios anteriores que eu até tive vergonha e continuo a ter aqui alguma vergonha destes meus primeiros episódios de 2021. Mas estão lá, fazem parte da minha história e está tudo bem. A primeira conversa vai ser imperfeita, vamos gaguejar, provavelmente vamos fazer aqui uma pergunta ou outra que não estava no guião e que não ficou assim tão bem e está tudo bem. O podcast é um processo de melhoria contínua. E o podcast de entrevista também. Esta semana quero deixar-te um trabalho de casa. Pensa num nome. Pensa numa pessoa que gostarias de ter no teu podcast. Alguém cujo trabalho respeitas, alguém que a tua audiência ia adorar a ouvir, alguém que tu adoras e que nunca imaginaste poder conversar. Pensa nessa pessoa e escreve esse nome. Onde? Num papel, num caderno, no telemóvel, onde tu quiseres. Só preciso que escrevas esse nome. E calma, ainda não vais fazer nada com ele. Mas, na próxima semana, no próximo episódio, nós vamos continuar esta conversa. E vais perceber exatamente porque é que eu te pedi para escreveres esse nome. Então, temos um encontro marcado na próxima semana. Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me 5 estrelas na plataforma em que estiveres a ouvir este podcast, se este podcast fez sentido para ti. Um beijinho muito sonoro. Schwá!